Fala pessoal, o Ceará empatou em 1-1 com o São Bernardo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B ano 2026. Uma das piores partidas do Ceará no ano, talvez pela diferença técnica e uma não vitória e uma não pressão, mesmo empatando o jogo, jogando em casa no final do jogo. Por tudo isso, eu reputo talvez a pior partida no ano. Por quê? Tecnicamente o Ceará é muito superior a esse São Bernardo e não teve o domínio do jogo, não teve organização que já tinha sido vista em outros jogos dessa temporada, né? Ceará finalizou mais de 20 vezes contra 5 finalizações do time do São Bernardo. Francisco, mesmo com essa infinidade de finalizações, o Ceará jogou mal, jogou muito mal. Repito, pela disparidade técnica, era obrigação do Ceará finalizar dessa forma. Ou seja, finalizar com essa quantidade, melhor dizendo, né? A forma eu já deixo em off. Por quê? Porque a forma que o Ceará usou para finalizar várias dessas mais de 20 aí, várias dessas finalizações foram feitas de maneira atabalhoada e desorganizada, né? Ou seja, péssima partida do time do Ceará. Resumidamente, no primeiro tempo, o time do Ceará iniciou muito bem, deixando claro que tecnicamente é melhor e queria estar com a bola nos primeiros minutos. Numa bola lançada para a área do time do São Bernardo, um enrosco entre o Pará, lateral esquerdo, e o jogador Mateuzinho. O jogador Pará, antes da bola chegar e vendo o Mateuzinho cair, levantou as mãos, a bola bateu na mão do Pará, e aí ele, ao invés de ter uma atitude, de certa forma, defensiva, defendendo a opinião dele que não tinha derrubado o Mateuzinho, ele acabou cometendo o pênalti ao levantar os braços e o Zanocelo fez 1-0. Até os 10 minutos o Ceará manteve o controle do jogo e até esse período aí você tinha a noção de que o Ceará não perderia aquele jogo, muito menos empataria. Por quê? Porque tinha qualidade técnica e tinha vontade de estar com a bola. Após os 10 minutos, o Ceará deixou o time do São Bernardo com a bola. O time do São Bernardo foi começando a gostar do jogo, o Ceará retraído por opção do Ceará, porque quando quis retomar o controle, em alguns momentos até do primeiro tempo, com muita tranquilidade o time do Ceará fez isso. Mas foi uma opção do Ceará e é claro que eu não vou acreditar que simplesmente os jogadores tiveram essa postura sem uma orientação pré-estabelecida do treinador. Então aí já é um ponto negativo para o Mozart, né? Então já não é a primeira vez que o Ceará faz o primeiro gol e se retrai de maneira demasiada. Dos 10 aos 30 minutos, ou mais precisamente dos 10 até a parada para hidratação, o time do São Bernardo não teve aquela pressão gigantesca contra o Ceará. Tanto é que não finalizou praticamente nada. Mas em 2 finalizações levou perigo, fazendo com que o Richard fizesse 2 defesas. E sabe aquele jogo que o teu time, que tu tá observando o jogo, tu sabe que o teu time vai vencer esse jogo quando ele quiser, mas o adversário, por conta de uma opção do teu time de se retrair, isso é típico de time brasileiro, né? Isso é típico de time de treinador brasileiro, independente dos meus elogios anteriores aqui ao Moza, mas é típico do futebol brasileiro. Aquele time de piores jogadores, ele vai ganhando volúpia, ele vai lançando uma bola aqui e ali para a área, ele vai tentando triangular, ele chuta de fora da área, ele tenta aproveitar bolas paradas, e você tá observando que a qualquer momento o teu time vai levar o empate, mesmo sendo melhor tecnicamente. Esse foi o retrato do primeiro tempo desse jogo entre Ceará e São Bernardo, né? Tanto é que eu, por ter experiência já de assistir inúmeros jogos, literalmente desde criança, é aquele típico do jogo onde a probabilidade do teu time levar um empate é gigantesca, pela atitude covarde que o teu time está tendo. E foi isso que aconteceu não no primeiro tempo, mas no início do segundo tempo o Ceará tomou o empate
do time do São Bernardo, jogada lá pela ponta esquerda, o Lucas Rian e Ceará cruzou, e o Pará, lateral esquerdo, envolvido aí no lance do gol, ele acabou empatando, né? Isso acontece invariavelmente no futebol, né? O cara se redime e o time do São Bernardo chegou ao empate. Então, Francisco, depois do empate, notadamente, o que eu esperaria, né, sem olhar o jogo, né, é que o time do Ceará fosse para cima. Beleza, eu também esperava isso. Só que o time do São Bernardo manteve o controle do jogo. Por incrível que pareça, o São Bernardo manteve o controle do jogo e o Ceará só foi incomodar mesmo na parte final da partida, depois que as mudanças na linha ofensiva foram feitas, né? O Wendel muito mal, o centroavante muito mal, o Luca entrou no lugar dele. Mateuzinho, na minha opinião, também mal, não fez uma boa partida não. Mel que entrou, né? E Fernandinho já tinha entrado no lugar do Vina, né? E o Matheus Araújo também saiu para a entrada do Juan Alano, né? Mesmo assim, o Ceará não organizou literalmente, basicamente, nenhuma jogada de maneira consciente, né? Essas inúmeras finalizações foram feitas de maneira atabalhoada. Ou seja, um empate melancólico, uma das piores, se não a pior partida do Ceará, na minha opinião. E a gente ainda tem que literalmente engolir pessoas aqui da mídia independente do Ceará dizendo que o Ceará fez uma boa partida, pelo amor de Deus, né? É incrível como certas opiniões assim fazem com que a gente ache que o cara literalmente tá falando aquilo por alguma obrigação, sei lá, cara, alguma coisa mal explicada, né? Parece que ele não pode falar mal, enfim. Parece aquelas rádios antigas que literalmente ganharam rios, os locutores, aqueles caras, os setoristas de uma rádio acolá, né? Ceará muito mal no início lá da década de 2000, e eles continuando com os bons patrocínios, liderança na audiência, e sempre mentindo em relação ao Ceará. Ainda fazem até grande sucesso hoje, esses mentirosos aí, né? Eu lembrei desses caras, por quê? Porque a gente, quando via o Ceará mal dirigido, o Ceará desorganizado fora de campo, e essas rádios, ou essa rádio mais especificamente, né? Passando pano para tudo que acontecia, e aquilo me indignava bastante. E agora ver pessoas da mídia independente com essas opiniões assim desconectadas da realidade realmente fazem com que essas lembranças ruins venham à tona, né? Enfim, sinal amarelo, né? Sinal de alerta, porque se a gente não consegue vencer o São Bernardo em casa, não consegue se estabelecer em casa contra o São Bernardo, eu acho que fica muito difícil chegar ao acesso com essa postura, né? Uma das piores partidas no ano, repito. Deixa teu comentário, deixa teu like, se inscreve no canal se não for inscrito, faz com que tenhamos um debate aí nos comentários, que eu vou adorar saber a tua opinião, mesmo que ela seja uma opinião diferente da minha. Então esperamos que o Ceará melhore, que nessa semana o time do Ceará ele consiga corrigir em treinamentos essa postura muito ruim que o elenco teve no jogo de hoje. Grande abraço, até o próximo vídeo.